nós fizemos uma disputa e uma luta durante vários meses no Congresso Nacional para que a emenda do deputado Ibsen Pinheiro não fosse aprovada na Câmara. Depois fizemos um grande trabalho para que a emenda Pedro Simão não fosse aprovada no Senado. Infelizmente, dois estados só, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nós não conseguimos barrar a aprovação dessas duas emendas. Votei contra o projeto, votei contra a emenda, no intuito de preservar a posição do Estado do Espírito Santo. A emenda do Pedro Simão, que vai ser votada depois das eleições na Câmara dos Deputados. E é importante a gente reconhecer, ter passado para depois das eleições, já foi uma vitória que nós conquistamos. O presidente Lula tem um compromisso de vetar essa emenda, caso ela seja aprovada na Câmara dos Deputados. Acho até que ela vai ser aprovada, mas o presidente Lula tem um compromisso de vetar essa emenda. E essa emenda mexe e altera distribuição de recursos de contratos já firmados, de áreas já licitadas, não área do pré-sal, de áreas do pós-sal. Então ela é inconstitucional, ela não se aplica e nós faremos sempre um grande trabalho de mobilização no Congresso Nacional para que de fato essa emenda seja vetada caso ela seja aprovada. O Espírito Santo e o Rio de Janeiro não podem sair prejudicados. Um trabalho grande de organização do Estado foi feito no Estado e não é uma emenda irresponsável como essa que vai prejudicar o nosso trabalho aqui no Estado do Espírito Santo. O governo Paulo Artung conseguiu e conquistou nesses últimos anos uma vitória importante, que foi fazer com que esse Estado tivesse a oportunidade de se desenvolver. E esse desenvolvimento, essa riqueza, sendo transferida com o estabelecimento de uma rede de proteção social para as famílias capixabas. Então isso preciso reconhecer, mesmo que Vossa Excelência tenha uma posição de oposição ao governador, é fundamental que nós falemos isso aqui, porque a sociedade capixaba reconhece isso. É fundamental que o Estado do Espírito Santo tenha capacidade de competir com outros estados. No mundo como o nosso, onde há uma competição entre os estados para atração de empresas, para desenvolvimento de projetos na área econômica, para geração de emprego, é importante que nós tenhamos mecanismos. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de votarmos uma reforma tributária, que não tivemos essa condição no Congresso Nacional nos últimos anos, nós teríamos a chance de acabar com os incentivos fiscais. Se houvesse o fim dos incentivos fiscais para todos os estados, naturalmente o Espírito Santo não teria esses incentivos fiscais. Agora, como há um incentivo fiscal para um estado como o de Santa Catarina, que tem atraído muitas empresas, não é possível que o Espírito Santo não tenha também seu mecanismo de atração de investimentos. Até 2014, estão previstos quase 1.000 médios e grandes empreendimentos que vão gerar 150 mil empregos no estado do Espírito Santo. Tivemos mais de 200 mil carteiras assinadas nos últimos anos. Então, isso também gera honra, gera emprego para quem está trabalhando. Por isso que o governo tem que ter seus mecanismos de desenvolvimento, de atração de empreendimentos, porque nós também precisamos gerar emprego e gerar honra nesse estado. Eu não tenho como, num país como nós vivemos, com as regras estabelecidas pela política nacional, de abrir mão como governador da atração de investimentos. São esses investimentos que geram emprego, são esses investimentos que geram arrecadação, que possibilitou que o Estado tivesse R$1 bilhão de investimento, que possibilita que o Estado possa estar construindo um novo Dório Silva, ampliando o Hospital São Lucas, colocando o Hospital Central para funcionar, investindo numa rede de proteção social através dos CRAS nos municípios, unidades de saúde. Então é essa arrecadação que permite, que vem das empresas, das atividades econômicas, das grandes, médias e pequenas empresas, que permite que nós possamos ter esses investimentos. Isso é fundamental e é importante e é nesse caminho que nós vamos perseguir. Esse assunto é um assunto muito importante e é um problema novo. No Hospital da Polícia Militar, em 1998, 6% das pessoas que procuravam o serviço de tratamento de pessoas dependentes consumiam crack. Hoje, 22% consomem crack. Então, é um desespero que as famílias hoje estão vivendo, uma ameaça. Para quem tem um membro da família com dependência, é um problema. Para quem não tem, é uma ameaça, é uma espada no pescoço dos pais, porque sempre acham que pode ter esse problema na sua residência. Então, o governo do Estado tem que estar ao lado das famílias. Eu estarei ao lado das famílias
junto com as instituições, para que nós possamos montar uma grande rede de proteção às famílias e, ao mesmo tempo, darmos oportunidade de onde as pessoas baterem a porta na hora do desespero, através do Centro de Tratamento de Toxicômanos e através das instituições ligadas às igrejas cristãs desse estado e outras instituições que têm trabalho de recuperação de pessoas dependentes. Minha prestação de contas está no site do TRE e no site do TSE. Então, prestação de contas, transparente, contribuições legais de acordo com o que a legislação permite. As empresas que contribuem para a minha campanha, que contribuíram e que estão contribuindo, sabem do meu histórico, me conhecem. Então, isso é fundamental na hora de um financiamento de campanha, porque nenhuma contribuição exige contrapartida. A contrapartida é o trabalho que eu quero fazer no Estado do Espírito Santo. Eu vou fazer um trabalho de valorização dos professores, dos profissionais da área de educação. Vamos ampliar a participação da comunidade escolar na gestão da escola. Vamos trabalhar em 3 diretrizes que são fundamentais. A educação infantil, nós vamos fazer parceria com os municípios para que nós possamos ajudar os municípios a montar uma rede de educação infantil, especialmente na creche e na pré-escola, mais investimento na pré-escola de 4 a 6 anos. A educação infantil é a base para que a gente possa ter uma melhoria da qualidade da educação. Vamos elevar de 85% da presença de jovens de 15 a 17 anos para 97% a presença com incentivo e com motivação para que esses jovens possam ir para a escola. E vamos trabalhar muito na educação profissional. Cada município desse estado vai ter uma escola de ensino médio integrado com educação profissional. Vamos fazer parceria com o IFES, com a UFES, com o Sistema S, para que nós possamos qualificar a mão de obra, para que a gente possa dar oportunidade à juventude desse estado. Eu trabalhei muito nesses últimos anos, lá em Brasília, para que a gente pudesse avançar na educação profissional. Conquistamos 12 novos IFES nesse estado, em diversas regiões desse estado. Conquistamos 2 novos centros universitários. Conquistamos avanços fundamentais na área da educação. Mas o governo tem que fazer esse investimento para que a gente possa ter um programa próprio específico que atenda às demandas e às necessidades do crescimento que nós estamos tendo hoje no estado do Espírito Santo. E, de fato, o investimento em educação, ele é a ponte mais segura para que a gente possa gerar oportunidades. Eu dou o meu exemplo de que saí do interior, tive a chance de estudar, minha família me deu essa condição de estudar e eu, com o estudo, consegui também representar a população com diversos mandatos. Nós, de fato, temos uma relação de governo do Estado, de unidade federativa com o governo federal, que nós temos crédito na relação com o governo federal. Crédito histórico, não é crédito no governo do presidente Lula, não. Nesse governo do presidente Lula, nós até que avançamos em muitos pontos. Eu já disse aqui os avanços que nós tivemos na área da educação. Avançamos na linha de alta tensão de energia de Minas Gerais para o estado do Espírito Santo, que estabilizou o fornecimento de energia aqui no estado. Estamos avançando em investimento da Petrobras aqui no estado do Espírito Santo. Avançamos no fornecimento de energia para 55 mil residências na área rural, no programa Luz para Todos. Estamos fazendo investimento na área portuária em Barra do Riacho e estamos previstos investimentos de ampliação e recuperação de cais na área portuária e dragagem da área portuária do estado do Espírito Santo. Estamos trabalhando muito para que a gente possa ter os investimentos na duplicação da BR-262, na duplicação da BR-101. E trabalhando muito, vocês têm acompanhado meu trabalho, de forma semanal, diária, para que a gente possa resolver essa pendência relacionada ao aeroporto. Mas o que mais aflige o povo capixaba, na verdade, o investimento que nós temos que ter na área portuária neste momento. Além de nós darmos uma sobrevida a essa área portuária, é necessário que nós possamos pensar num porto-indústria tipo semelhante que nós temos em Pernambuco, lá em Suape,
para que nós possamos atender as demandas de navios maiores, navios containeiros maiores no estado do Espírito Santo. Então temos muito o que fazer, estou trabalhando muito como senador, não preciso esperar ser governador para trabalhar, estou trabalhando muito como senador para que eu possa resolver essas questões de infraestruturas aqui no estado do Espírito Santo, que é um passivo que nós temos na relação governo do estado com o governo federal. Além do Fundo de Combate à Pobreza, que arrecada 12 milhões, tem um fundo muito importante para que haja o desenvolvimento das regiões de forma equilibrada no estado do Espírito Santo, que é o Fundo de Combate às Desigualdades Regionais. É um recurso que vai para os municípios inversamente proporcional à sua arrecadação, e quanto menor o IDH, mais recurso o município recebe. Acho que esse fundo é um fundo que tem que ser fortalecido por nós para que a gente possa levar o desenvolvimento para o interior. Além disso, é importante que o governo do estado possa continuar fazendo investimentos nas regiões do interior. Tem duas regiões especialmente que eu quero citar, Noroeste e o Extremo Sul, que precisam de investimento, porque o IDH é muito baixo. E nós temos que usar o peso do governo para que na hora que a gente for atrair empreendimentos e investimentos, nós possamos atrair esses empreendimentos e investimentos para essas regiões interioranas. Nós temos que gerar oportunidades de emprego, de educação, de atendimento de saúde. Por isso que é fundamental o Estado estar equilibrado, arrecadando recurso, para que a gente possa prestar serviço em cada região dessa.